Olá, meu nome é Tabata e hoje eu vou apresentar o trabalho sobre o uso de 3 abordagens metodológicas para o cálculo de índice de estado trófico em reservatórios do sistema Cantareira. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Tabata Santana, pelo professor Dr. João Alexandre Salviolo Oshi, pelo Dr. Clóvis do Carmo, pela doutora Cacilda Thaís Mercante. O intenso crescimento populacional e o uso intensivo da água na região metropolitana de São Paulo tem impactado bastante na qualidade e na quantidade dos recursos hídricos disponíveis, né? Esses reservatórios, eles são sistemas extremamente sensíveis às atividades antrópicas e acabam sofrendo com a eutrofização causada pelo excesso de nutrientes. As principais causas da eutrofização são os despejos de esgotos domésticos e industriais e as atividades agrícolas. E uma das ferramentas muito utilizadas para a avaliação da qualidade da água é o cálculo de índice de estado trófico. Ele serve para avaliar a qualidade da água, a disponibilidade e o efeito de acúmulo encontrados nesse ambiente. Esse índice ele foi desenvolvido por Carson em 1977 para ambientes temperados e posteriormente ele foi modificado por outros autores para ambientes tropicais e subtropicais. Então, o objetivo do nosso trabalho foi comparar 3 metodologias distintas para o cálculo de índice de estado trófico e discutir quais dessas abordagens melhor refletiriam as variações espaciais e temporais das variáveis físicas, químicas e biológicas dos reservatórios do sistema Cantareira. Então, o nosso estudo ele foi realizado no sistema produtor Cantareira, que é composto por 6 reservatórios dispostos de forma interligada. É o maior sistema administrado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Esse sistema ele é responsável pelo abastecimento de 9 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. E as nossas amostras elas foram coletadas nos 6 reservatórios durante a primavera de 2022 e no verão de 2023, coincidindo com o início do período chuvoso e final do período chuvoso. A partir dos resultados de monitoramento liminológicos, foram calculados os 3 índices de estado trófico, que foi desenvolvido por Toledo Júnior e colaboradores, que foi responsável pela primeira modificação para ambientes tropicais, incluindo uma equação de fósforo reativo solúvel, que diminui a importância da turbidez, pois ela acaba sofrendo alterações pelas partículas inorgânicas em suspensão, que é muito presente nos reservatórios. Então, Toledo e colaboradores, eles classificavam os reservatórios como oligotrófico, mesotrófico e eutrófico. Lamparelli, 2004, fez uma alteração adicional no índice de Carson, utilizando apenas o fósforo total dissolvido e a clorofila A para fazer os cálculos. Nessa revisão, ela adicionou mais 2 classes de trofia, que foi o ultraoligotrófico e o hipereutrófico. Usamos também a metodologia desenvolvida por Cunha, que foi uma metodologia que foi desenvolvida para ambientes subtropicais no estado de São Paulo, que também adicionou uma nova classificação, que foi o supereutrófico. Aqui temos uma figura que mostra a variação de precipitação e temperatura. As coletas elas foram realizadas em um período associado ao aumento de temperatura, o que favorece a floração de algas e cianobactérias. Os maiores valores de temperatura e precipitação, eles foram registrados aqui na segunda campanha, que foi entre dezembro e fevereiro. De acordo com o IMET, a precipitação ultrapassou a média sazonal em dezembro de 2022. As chuvas intensas, elas intensificam o escoamento superficial, que pode levar grandes quantidades de nutrientes para esses reservatórios. Aqui temos um gráfico da análise de componentes principais, que foi uma ferramenta sensível para identificar a variabilidade ambiental dos reservatórios, abrangendo variações espaciais e temporais. Foram utilizados 13 variáveis ambientais na análise, que explicou 62,65% da variabilidade total nos 2 primeiros eixos. Então, o eixo 1, ele refletiu a distribuição espacial, Aqui do lado negativo, agrupou os reservatórios
Jaguari e Jacareí, com altas concentrações, né, de nutrientes e clorofila A. Aqui do lado positivo, os outros reservatórios, né, que contêm as menores concentrações. Aqui no eixo 2, captou a variação temporal. Do lado positivo, agrupou os reservatórios do verão 2023 com altas temperaturas, turbidez, condutividade elétrica. E aqui no outro lado, no lado negativo, os reservatórios da primavera 2022, que foram associados aos menores valores dessas variações e maiores níveis, né, de oxigênio dissolvido. Aqui temos a representação gráfica dos valores de índice de estado trófico, que se caracterizaram, né, como eutrófico a ultraoligotrófico. O reservatório, né, Jaguari, na primavera, ele se apresentou como eutrófico, tanto para Toledo e colaboradores, quanto para Lamparelli, que representa, né, ambientes com elevada produtividade primária em relação às condições naturais e que geralmente são afetados pelas atividades antrópicas. Porém, Cunha, né, e colaboradores avaliou o reservatório Jaguari como mesotrófico, né? Os reservatórios Jacareí, Cachoeira, Atibainha, Paiva Castro, eles foram também classificados como mesotrófico na primavera pela metodologia de Toledo e colaboradores e Lamparelli, que é onde ocorre, né, uma produtividade intermediária e possíveis implicações sobre a qualidade da água, né, mas em níveis aceitáveis. Para a metodologia de Cunha, o reservatório Jacareí, ele foi classificado como oligotrófico, né, onde ocorre a baixa produtividade e que não ocorrem interferências indesejáveis sobre o uso dessa água, pela presença, né, de nutrientes. Os demais reservatórios eles foram classificados como ultraoligotrófico, considerando uma água, né, produtiva, muito baixa e concentração insignificante de nutrientes que não acarretam, né, no prejuízo do uso dessa água. Aqui temos a demonstração, né, do gráfico da análise de componentes principais com ordenação dos valores das variáveis liminológicas e do índice de estado trófico. Então, aqui no eixo 1, mostra as diferenças espaciais para as 3 abordagens, né, agrupando os reservatórios de Jaguari na primavera e no verão, e o Jacareí no verão, associados, né, com as maiores concentrações de nutrientes. E aqui do outro lado, os reservatórios Atibainha, Cachoeira, Paiva Castro e Águas Claras, que estiveram, né, relacionados com as menores concentrações dessas variáveis. A metodologia descrita por Toledo e colaboradores, né, foi a única ferramenta sensível para demonstrar, né, as variações temporais, agrupando os 6 reservatórios amostrados no período do verão, associadas, né, aos maiores valores de temperatura da água, condutividade e turbidez, enquanto na primavera foram registrados os maiores teores, né, de oxigênio dissolvido e dos valores de índice de estado trófico. Então, o estudo, né, ele indicou que os reservatórios do sistema produtor Cantareira, eles apresentam diferenças na qualidade da água com as variações espaciais e sazonais. A análise do índice de estado trófico mostrou que o método de Toledo e colaboradores apresentou a maior sensibilidade quanto às variações espaciais e temporais, né? Esse método ele refletiu com maior precisão nas características liminológicas, especialmente no reservatório Jaguari, né? E a escolha do índice ela deve buscar refletir as condições físicas, químicas e biológicas dos reservatórios. Além disso, né, o estudo mostra a necessidade de mais pesquisas com foco nos processos de trofia dos reservatórios tropicais e subtropicais. Todos e a cooperação da FAPESP, da SABESP e do Instituto de Pesca por meio do projeto PIT.